O machado trêmulo do Enisto. A 28 de julho de 1540, o homem mais poderoso da Inglaterra, depois do próprio rei, ajoelhou-se no cadafalso de Tower Hill. Apenas algumas semanas antes, ele era o conde de Essex, Lord Grande Camareiro e principal ministro do rei Henrique VIII. Agora era apenas um traidor, condenado à espera da lâmina do carrasco. Cromwell tinha orquestrado o divórcio do rei com Catarina de Aragão e desmantelado os mosteiros de Inglaterra. Tinha reescrito leis e destruído rivais com uma eficiência implacável. Mas quando organizou o desastroso casamento de Henrique com Ana de Cleves, os seus inimigos aproveitaram a oportunidade. O rei, que outrora confiara nele plenamente, assinou agora a sua sentença de morte sem hesitar. Enquanto Cromwell se ajoelhava nas tábuas ásperas de madeira, com o pescoço exposto no cepo, as testemunhas relataram que ele mostrou pouco medo. A multidão era grande, mas silenciosa. Muitos tinham vindo para assistir à queda de um homem que temeram durante anos. O carrasco designado, no entanto, não era o experiente executor da torre, mas um substituto, menos habilidoso, menos treinado na misericórdia rápida de um golpe limpo. O machado ergueu-se no bar. Quando desceu, não o atingiu de forma limpa, mas desajeitada, apanhando o crânio de Cromwell de lado. Relatos da época descrevem como a lâmina não conseguia separar o pescoço. Cromwell não morreu instantaneamente. Permaneceu consciente, com o sangue a jorrar do ferimento parcial, ciente do que se passava enquanto a dor explodia pelo seu corpo. O carrasco ergueu o machado novamente. Um segundo golpe caiu, ainda insuficiente para completar a decapitação. Alguns cronistas afirmaram que foi preciso um terceiro golpe até que a cabeça de Cromwell fosse finalmente separada do corpo. O outrora poderoso ministro que tinha orquestrado tantas mortes experimentava agora a sua própria, em agonia prolongada. Os seus momentos finais prolongaram-se numa eternidade de sofrimento, enquanto o carrasco incompetente lhe golpeava o pescoço. Quando a cabeça foi finalmente erguida perante a multidão, estava longe de ser a execução limpa que se esperaria para um nobre. Os espectadores que tinham vindo em busca de justiça saíram dali tendo testemunhado algo muito mais perturbador. Partiu o próprio pescoço para escapar o que era. A 31 de janeiro de 1606, um homem enfraquecido foi arrastado da sua cela na Torre de Londres para enfrentar o seu destino. Durante 3 meses, Fox suportou torturas brutais depois de ter sido apanhado a guardar explosivos debaixo do Parlamento, no infame Conspiração da Pólvora, para assassinar o rei Jaime I e restaurar o domínio católico em Inglaterra. A sua execução planeada não visava apenas matá-lo, mas infligir o máximo sofrimento, como aviso para os outros. A sentença de enforcamento, esquartejamento e desmembramento era reservada para traidores, e Fox sabia exatamente o que o esperava. Primeiro, seria enforcado até estar quase morto. Depois, ainda consciente, seria cortado, os seus genitais removidos e o abdômen aberto. Os seus intestinos seriam puxados para fora e queimados diante dos seus olhos enquanto ainda estivesse vivo. Por fim, o seu corpo seria esquartejado e as partes exibidas por Londres. Uma carroça levou Fox por ruas repletas de milhares de espectadores, ansiosos por ver o conspirador católico ser punido. Quando chegou ao cadafalso em Old Palace Yard, Westminster, subiu debilmente à plataforma. A corda foi colocada à volta do seu pescoço. As testemunhas relataram que parecia calmo, apesar de saber o horror que o esperava. Mas Fox tinha planeado um último ato de desafio. Quando a carroça foi puxada para iniciar o enforcamento, ele não esperou passivamente. Segundo relatos da época, Fox saltou subitamente da escada com força suficiente para partir o próprio pescoço. Alguns relatos sugerem que ele pode ter subido mais alto no cadafalso do que era permitido, dando a si próprio a altura suficiente para uma queda fatal. O estalido foi audível para quem estava por perto. No instante, Fox negou aos seus carracos o espetáculo que tinham preparado. O seu corpo ainda balançava na corda, mas o homem já se tinha ido. O carrasco cortou-o da corda para iniciar a evisceração, apenas para descobrir que Fox tinha escapado ao pior do seu castigo. A tortura planeada continuaria num cadáver que já não podia sentir dor. O primeiro registro conhecido de esquartejamento. A 3 de outubro de 1283, o último príncipe nativo do país de Gales apresentou-se perante uma multidão em Shrewsbury, Inglaterra. David liderou a última rebelião galesa contra o rei Eduardo I, continuando a lutar mesmo após a morte do seu irmão Llywelyn. Quando foi capturado a esconder-se num pântano com a família, tornou-se o primeiro nobre condenado a uma punição concebida para fazer até os homens mais corajosos tremerem, o esquartejamento. Eduardo queria fazer deste rebelde galês um Iséltio. O rei elaborou pessoalmente uma sentença sem precedentes na sua crueldade deliberada, querendo aquilo que os historiadores reconhecem hoje como o primeiro caso totalmente documentado deste método de execução. Os registros do tribunal mostram as instruções precisas de Eduardo para cada etapa do sofrimento que David iria suportar. Quando o prisioneiro foi levado até ao local de execução, pode ver os instrumentos preparados para a sua destruição: facas, um cadafalso para enforcamento, cavalos e uma fogueira. As crónicas descrevem como foi primeiro arrastado pelas ruas de Shrewsbury, amarrado a cavalos, com o corpo a raspar no chão áspero, a pele a ser dilacerada e as feridas a encherem-se de terra e pedras. No cadafalso, os carrascos colocaram-lhe uma corda à valor do pescoço. Foi içado, mas apenas por breves instantes. Não o suficiente para morrer. A verdadeira tortura ainda estava para acontecer. Cortado enquanto ainda estava consciente, David foi amarrado a uma mesa enquanto o carrasco se aproximava com uma faca. Relatos contemporâneos descrevem como o seu abdômen foi aberto enquanto ele permanecia vivo e consciente.
Os seus intestinos foram retirados lentamente e lançados para uma fogueira a arder à sua vista. Testemunhas relataram que Dafydd permaneceu consciente durante grande parte deste processo, com os seus gripes a enfraquecerem gradualmente à medida que o seu corpo era destruído sistematicamente. O carrasco então arrancou-lhe o coração, exibindo-o à multidão antes de também o queimar. Só depois destes tormentos é que foi finalmente decapitado. O seu corpo foi dividido em 4 partes, cada uma enviada para diferentes cantos do reino: York, Winchester, Northampton e Bristol, enquanto a sua cabeça foi exposta na Torre de Londres, como aviso a todos os que desafiassem a furua inglesa. O enforcado que não morreu 2 vezes. A 13 de novembro de 1290, um rebelde galês de 30 anos encontrava-se debaixo de uma forca construída à pressa, junto ao castelo de Swansea. William Craig, cujo verdadeiro nome era William ap Rhys, mas era chamado de Craig, que significa sarnento em galês, tinha sido capturado após liderar ataques contra povoações inglesas. O Sr. Norman de Gower, William de Brioze, ordenou pessoalmente esta execução para enviar uma mensagem aos outros rebeldes galeses, sendo as execuções preparadas como um espetáculo público. Craig foi levado juntamente com outro galês condenado chamado Traherne ap Hywel. Uma multidão significativa reuniu-se para assistir ao seu castigo. A forca tinha sido construída rapidamente, usando madeira verde em vez de madeira seca. Enquanto Craig subia à plataforma, os observadores notaram a sua postura calma, apesar de saber o que o esperava. A corda foi colocada à volta do seu pescoço. Quando foi dado o sinal, ele foi empurrado à plataforma. O seu corpo caiu e estremeceu na ponta da corda. Durante vários minutos ficou ali pendurado, o rosto a escurecer, o corpo a contorcer-se enquanto se asfixiava lentamente. Testemunhas relataram mais tarde que ele urinou e defecou à medida que o corpo se desligava, sinais típicos da morte por enforcamento. De repente, ouviu-se um estalo. Um cadafalso mal construído com madeira verde colapsou parcialmente com o peso. Craig caiu ao chão, ainda com a corda ao pescoço. Os guardas rapidamente voltaram a pendurá-lo no que restava da estrutura. Desta vez deixaram-no pendurado até que todo o movimento cessou. Depois de ser declarado morto, o corpo foi entregue à família para sepultamento. O que aconteceu a seguir tornou-se alvo de um inquérito papal. De acordo com vários testemunhos sob juramento, Craig reviveu no dia seguinte. O seu corpo, que tinha ficado negro e rígido, começou a recuperar a cor. Ele abriu os olhos e voltou a respirar. Os presentes ficaram estupefatos. Alguns afirmaram que se tratava de um milagre atribuído a Thomas de Cantilupe, o antigo bispo de Hereford. Lord Breoz não se deixou impressionar pelas alegações de intervenção divina. Craig foi recapturado e enforcado novamente, desta vez numa forca devidamente construída que não falhou. A sua segunda morte foi definitiva. O criminoso que acordou na Noche. A 17 de dezembro de 1363, um criminoso, ladrão de cavalos, apresentou-se perante a multidão na forca principal de Dublin. Triup tinha sido capturado depois de roubar cavalos a vários proprietários de destaque no condado de Dublin. Na Irlanda medieval, o roubo de cavalos era considerado um crime grave, frequentemente punido com a morte. Após um julgamento breve, Trop foi condenado a ser enforcado até à morte. O dia estava amargamente frio quando foi conduzido até à plataforma de madeira. Os presentes notaram que ele tremia, embora não fosse claro se era de medo ou do frio do inverno. O carrasco agiu rapidamente, colocando o laço à volta do pescoço de Trop e ajustando-o para garantir a posição correta atrás da orelha, uma posição destinada a partir o pescoço rapidamente, em vez de causar estrangulamento lento. Quando a porta do alçapão se abriu, Trop caiu e estremeceu violentamente na ponta da corda. O seu corpo balançou durante o tempo habitual enquanto a multidão observava. Depois de ser cortado, um médico local confirmou a sua morte, verificando a respiração e o pulso. Não encontrando sinais vitais, foi declarado morto e, como era costume para criminosos sem reclamação por parte da família, o seu corpo foi levado para a igreja de São João para aguardar o enterro na manhã seguinte. O que aconteceu durante a noite tornou-se notório em Dublin durante décadas. De acordo com os registros da igreja e relatos de testemunhas, o sacristão ouviu barulhos nas primeiras horas da manhã. Trop tinha recuperado os sentidos. O enforcamento não lhe partiu o pescoço nem cortou suficientemente a respiração. Em vez disso, o frio abrandou as suas funções corporais, criando um estado semelhante à morte. Agora consciente e aterrorizado, Trop fugiu da igreja por uma janela lateral. Estava desorientado, com o pescoço marcado e ferido pela corda. Conseguiu cambalear apenas algumas centenas de metros antes de desmaiar na rua, onde foi descoberto pela guarda noturna. Reconheceram imediatamente o homem morto e agarraram-no. As autoridades estavam determinadas em não repetir o erro. No dia seguinte, Trop foi levado de volta à forca. Desta vez, usaram uma corda nova e mantiveram o corpo pendurado durante o dobro do tempo habitual. Depois de o cortarem, o cadáver ficou exposto durante um dia para garantir que a morte era definitiva antes do enterro. O fanático despeçadado na Praça Ulai. A 27 de maio de 1610, um ex-professor de 32 anos e fanático religioso foi conduzido à Place de Rêve, em Paris. Apenas 13 dias antes, Ravaillac tinha esfaqueado até à morte o rei Henrique IV de França, quando a carruagem do monarca ficou presa no trânsito. O assassinato chocou a França. Henrique tinha sido um rei popular, que pôs fim às guerras de religião e trouxe prosperidade após décadas de conflito civil. Ravaillac afirmou que tinha matado o rei porque Henrique planeava declarar guerra ao Papa. Durante o seu breve julgamento, recusou-se a nomear quaisquer cúmplices, insistindo que tinha agido sozinho.
O Parlamento de Paris condenou-o à punição mais severa da lei francesa, morte por esquartejamento. No dia da execução, uma multidão enorme reuniu-se na praça. Foram construídas bancadas temporárias para acomodar os espectadores, muitos dos quais tinham pago pelo privilégio de assistir à morte do assassino do rei. Ravaillac foi levado até ao cadafalso numa carroça tumbril. As testemunhas descreveram-no como pálido, mas sereno, murmurando orações enquanto se aproximava do seu destino. A execução começou com portura. A mão de Ravaillac, que tinha segurado a faca, foi queimada com enxofre. Os carrascos usaram então tenaças em brasa para arrancar carne do peito, dos braços e das pernas. Chumbo derretido, pólvora a ferver e enxofre em brasa foram despejados nestas feridas. Durante todo este processo, Ravaillac manteve-se consciente, com os seus gritos a ecoar por toda a praça. Para o castigo final, 4 cavalos foram atrelados a cada um dos seus membros. Os carrascos esperavam que o corpo se separasse rapidamente, mas relatos medievais descrevem como os cavalos puxaram durante quase 1 hora sem sucesso. As suas articulações não se separavam. Finalmente, os carrascos tiveram de cortar parcialmente os ombros e as articulações das ancas com facas antes dos cavalos conseguirem arrancar-lhe os membros. Mesmo depois desta mutilação, testemunhas relataram que as expressões faciais de Ravaillac ainda mostravam sinais de vida. O seu tronco, agora sem membros, continua a mostrar movimento durante vários minutos. A multidão, longe de mostrar compaixão, avançou apressadamente para reclamar pedaços de seu corpo e roupa como recordações. Os seus restos desmembrados foram queimados até às cinzas e espalhados ao vento, não deixando nada para sepultura ou memória. A súbita reviravolta em Smithshield. A 15 de junho de 1381, o líder da revolta dos camponeses de Inglaterra chegou a Smithfield, mesmo fora das muralhas de Londres. Tyler tinha-se destacado como o carismático líder de uma enorme revolta que já tinha invadido a Torre de Londres, executado o arcebispo da Cantuária e incendiado o Palácio de Savoy. Agora vinha encontrar-se com o rei Ricardo II, de apenas 14 anos, aparentemente para negociar os termos do fim da rebelião. O encontro foi marcado depois de as forças de Tyler terem tomado o controle de grande parte de Londres. Milhares de rebeldes aguardavam nas proximidades, enquanto Tyler, acompanhado por um pequeno grupo, se aproximava do rei e da sua comitiva. Tyler não era nobre, mas sim um antigo soldado com experiência militar. Avançou confiante, bebendo de um frasco de cerveja enquanto se preparava para apresentar as exigências dos rebeldes por impostos mais baixos e o fim da servidão. O que aconteceu a seguir foi registado por vários cronistas. Tyler aproximou-se do rei e comportou-se com uma familiaridade sem precedentes. Segundo testemunhas, pediu água para enxaguar a boca e depois lavou as mãos em frente ao monarca, uma violação chocante do protocolo. Alguns relatos afirmam que ele chegou mesmo a pousar a mão no braço do rei, um gesto que horrorizou a comitiva real. William Walworth, o presidente da Câmara de Londres, opôs-se de imediato ao comportamento de Tyler. Trocaram-se palavras, as tensões aumentaram e de repente Walworth puxou da espada e esfaqueou Tyler no pescoço. Enquanto o sangue jorrava da ferida, Tyler tentou voltar a montar o cavalo para fugir, mas Ralph Standish, um dos escudeiros do rei, cravou-lhe uma espada no abdômen. Tyler conseguiu cavalgar cerca de 55 metros antes de cair do cavalo, gravemente ferido mas ainda vivo. O líder rebelde ficou estendido na terra de Smithfield, com o sangue a formar uma poça debaixo dele. Enquanto os homens do rei o cercavam, Tyler manteve-se consciente, ciente de que a sua revolução estava a desmoronar-se à sua volta. Walworth ordenou que Tyler fosse levado para o hospital de São Bartolomeu, mas isto não foi um ato de misericórdia. Assim que lá chegou, foi arrastado de novo para fora e decapitado nos degraus. A sua cabeça foi espetada numa estaca e desfilada pelas ruas de Londres, antes de ser exibida na Ponte de Londres, a mesma ponte onde, dias antes, os rebeldes tinham colocado as cabeças das suas próprias vítimas.